Símbolos são associados ao poder? Afinal de contas, qual é o poder do símbolo? Bora descobrir? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expone, episódio número 15, Leandro Joelson. 555, essa aqui minha cabeça funciona. 555? 5 mais 5, entendi, 3 vezes 5. Exatamente. Nossa, que cabeça esquisita, Leandro Joelson. Que cabeça esquisita. Leandro, a gente acompanhou essa semana a coroação do nosso querido amigo Charlinho. Rei Charles. Rei Charles III, né? Acabei de lembrar que existia um músico, né? Charles, não é isso? Existia o músico Rei Charles. Sim. Associações da mente do Leandro. Então, a gente viu vários simbolismos acontecendo ali, né? Vários rituais. Engraçado que eu acho que é o link com o episódio anterior, que é... Como assim? O designer nunca deixa de ser designer. Então a ligação com o que a gente vai achar esse tema em outro momento do designer. Exato. E aqui assim, cara, não sei se tu chegou a acompanhar. Tu chegou a acompanhar a cerimônia? Não. Eu acompanhei um pouquinho e era bizarro, assim, pra não dizer outra coisa. Né? A gente fica meio assim, meio perdido, né? Porque são protocolos. Isso, que não são comuns pra gente. Mas assim, uma das coisas que aconteceram, a procissão. Né? A procissão real. Sim. E se você for analisar muito bem, assim, a gente tem uma procissão muito presente na nossa vida. Sim. Que é do Círio. Círio, Nossa Senhora Aparecida. Então assim, é mais ou menos isso, né? Mas o que significa uma procissão? Será que no carnaval, um bloco de carnaval não é uma procissão? Uma procissão, pode ser, né? Pode ser. O carro vai andando e todo mundo vai atrás? Símbolos de poder, né? Sim. Então, assim, eles fazem a procissão, tem as vestes cerimoniais. As vestes, os adornos. A coroa, né? As pedras preciosas, os rituais de pegar não sei o quê, pega o cetro, senta aqui, levanta aqui, senta naquela outra cadeira, aquela coisa toda. Paulo, qual o objetivo de toda essa pompa? Então, cara, eu tava lendo sobre os rituais e a maioria deles remete a 1300, 1400. Caraca, 1300. É muito distante, né? Ninguém que está aqui viu isso acontecer. Então, agora tem uma outra coisa. As missas que a gente costumava ir ou costuma ir também tem esses rituais, essas pompas, né? Eu acho que o que suscitou esse projeto, esse tema, é justamente o quanto você observando aquele ritual ali que, digamos, não é tão rotina, é uma coisa que acontece somente quando o monarca morre, mas que ele existe, ele é muito presente também no nosso dia a dia, em outros lugares. E qual é a importância daquilo ali, né? Por que se faz aquilo ali, né? Eu acho que é aí que começa o tema do nosso... Então, porque assim, a gente sabe que existe uma série de pontos na semiótica que tratam do que é o rei para o súdito. Sim. Porque, para todos os efeitos, a realeza, ela representa as pessoas comuns. Aquele rei está ali representando você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que mora naquele reinado. Sim. Que está ali presente, né? E por mais que a pessoa não escolha o rei, ela se sente representada pelo rei. Sim, sim. Há uma relação ali de poder muito forte, né? Tem essa proximidade conceitual, mas que na verdade estão bem distantes. Teve uma coisa que eu sempre achei interessante. O fato de você gostar dos artistas. Sim. Você vai no show, você grita, fica doido, né? Tipo, é bizarro. Você tá vendo ali a pessoa que você só conhece por foto, só conhece um frame ou por vídeo, numa tela, entendeu? Então, você tem essa condição. Mas as roupas dos artistas nos shows são muito diferentes das roupas que a gente usa normalmente. Sim. São roupas brilhantes, roupas feitas para o show. Cortes específicos. Isso são símbolos de poder. São símbolos de poder. Símbolos que para te demonstrar que você não está naquele lugar daquela pessoa. Você só gosta dessa relação, mas você não consegue ultrapassar esse como é que eu vou chamar isso?
Distância? Essa distância. Você não consegue ultrapassar essa distância. E que essa distância é justamente o que mantém o poder de símbolo daquele, né? Você Exato. almeja, mas você nunca conseguir, é que torna ele símbolo também. Exato. E mesmo que você consiga um dia, você não é aquela pessoa que Aquela você pessoa. almejava. Exatamente. Você é outra pessoa nesse momento, né? Exatamente. Então é bem curioso. Então a gente tem, acho que a coisa mais importante é a coroa, Sim. no caso, né? Que oficialmente nem é um adereço que ele usa, né? Isso, A gente vê serve- muito no filme, serve mas não para vê. a Exatamente. cerimônia. Na cerimônia. As vestes, inclusive, eram do pai dele, eu acho. É? Charles VI, As vestes. de 1940 e Naftalina tantos. deve estar forte. Mas imagina, né, cara, como é que assim, tem como modernizar isso, tu acha? Eu acredito que sim, mas é justa. E se você pensar, por exemplo, que é de 1300, né? A cerimônia. Ninguém que. É muito provável, eu espero, que essa cerimônia esteja muito diferente da que foi realizada em 1300. É improvável, eu acho. É improvável que ela Que seja esteja diferente. seja diferente. Eu- Mas se ela tiver, ninguém sabe. Mas não importa. Porque não era televisionada. Exato, ninguém. Não, mas deve ter pintura sobre isso. Será? Livro. Mas a pintura já é a interpretação do artista. Mas, tá, Entendeu? entendi. Mas enfim, isso não importa. O que importa é que é uma coisa que ela é rara, ela acontece em um ciclo muito fechado. Porque ela não tem prazo pra acontecer. Não tem prazo para acontecer. E não é frequente, né? Então, e tudo isso enriquece o poder do símbolo. E acho que a grande ligação é o quanto isso está relacionado com o nosso dia a dia, o quanto nós estamos criando simbologias, captando, associando, identificando, porque existem símbolos que estão no coletivo e que a gente cria ou materializa aquilo através de um desenho. Né? Ok. Um desenho, um produto. Então, é interessante a gente perder que o símbolo não está no desenho, não está na série, e sim o que ele representa para o coletivo. Vai Santa Ela e Peace aí, né? Mas é o quanto aquilo ali, cara, deixa mais forte a questão do rei. Tu falou em símbolo coletivo, Sim. né? Quando você fala assim, a realeza, você pensa em cetro, pensa em capa, manto e coroa, Coroa, sim. né? Isso é o imaginário coletivo que faz isso. Existem reis ou príncipes que não têm coroas. Mas aí existe aquela questão. Isso já são símbolos da realeza. Porque Sim. a realeza é muito mais do que isso. Perfeito. É aquele que representa, por aí vai. E em termos de coletivo, né? Como é que a gente consegue trabalhar um simbolismo que seja universal para que as pessoas entendam o que você quer dizer? Por exemplo, a coroa é rei. Uhum. Isso até para quem não está inserido em uma monarquia, sabe-se que a coroa é para um rei, Sim. ou uma rainha. Porque esse símbolo, esse ícone, na verdade, ele tá massificado sempre associado a esse tipo. Realeza. A qualquer coisa, você tem um rei, uma marca que quer representar, coloca. Acho que a Serpa que era A Serpa era uma coroazinha, né, de bolinha. Cerveja né? Serpa. Que então, assim. E ele é massificado na cultura popular como sempre um símbolo de realismo. Então, quando você olha. Brahma é uma deusa. Brahma é uma deusa. Né? Né? Mas não é rei. Não é rei. Não. É porque eu lembrava que tinha uma cerveja que tinha acho que era Serpa. Uma coisa interessante aqui, só um parênteses. Sabia que o nosso dinheiro que chama real, ele chamava real também na época do Império? Era? Era. É um resgate? Mais ou menos, porque aquele real era de rei. Então o plural dele era réis. E esse real nosso é de verdadeiro. Então o plural desse é reais. Curiosidade. Curiosidade. Mas assim, em termos de desenho, em termos de simbologia, em termos de iconografia, a gente tem pictogramas. Sim, pictograma. Comunicam essa nossa percepção do que é que se quer dizer. Por exemplo, você que está vendo a gente sabe que esses são dois computadores que estão aqui na nossa frente. Pelo formato que eles representam e pelo imaginário que você tem e conhecimento de que isso aqui é um formato de computador. Certo. Você sabe que quando eu pego isso aqui, você sabe que eu peguei meu celular. Porque Certo. os celulares são assim, desse jeito. Hoje em dia. Né? E a gente teve um caso muito recente que mudou o símbolo de idosos
Vai aparecer aqui para vocês. Então, ao invés de ser o carinha de bengala com a mão, a mão no ciático, né? Curvado. Ai. Agora é uma pessoa comum, escrito 60, um bonequinho comum, escrito 60 a mais. É engraçado porque, sei lá, quando eu olhei essa mudança, é um símbolo que é comum, mas que eu nunca parei para raciocinar o quanto aquilo, né, degrada a imagem Etarismo. do idoso, né? E hoje não é mais. Não é mais. Também nem era tanto, né? Existiam alguns que viravam símbolo do idoso. Vamos supor que você é um ator e diz assim, interpreta uma pessoa idosa. A primeira coisa que o cara vai fazer É se curvar. E andar assim, né? E não é isso, né? E agora evolui para esse aqui, né? Esse símbolo aqui. E realmente é uma coisa que fica mais clara, né? E que não... na verdade é pra gente perceber, não é avaliar se a mudança foi boa ou visualmente é a melhor solução, mas é o quanto o poder que isso estava lá degradando a imagem do caracterizando talvez algo específico, mas não toda uma categoria, mas a partir do momento que ele é um pictograma, ele vai ser a referência para aquela categoria como um todo. E é uma época muito boa de viver, né, cara? Sim. A gente está vivendo isso. Essa mudança de classificação para que as pessoas tenham menos problemas de interpretação. Com aquela coisa. Exatamente. Né? Isso é muito legal de estar vivendo. Tem outras coisas também. Assim, você pode falar a tarde inteira sobre pictograma, né? Sempre tem uma história boa de pictograma pra gente falar. Dos pictogramas da Olimpíada? Não, nem era da Olimpíada. Mas assim, a gente vê no dia a dia. Eu fui no Mateus e já está lá com os 60 mais normal, o novo, já mudaram já. Então parece que é uma coisa, não sei se não pesquisei, mas parece que tem força de lei. Algo assim, sabe? Já mudou. Mas tem que mudar. Então tem que mudar. Legalmente tem que mudar, entendeu? Plaquinha que o cara já imprimiu um monte pra vender. Mas aí, isso me leva a pensar, fui no Mateus, olhei logo, como que isso está presente no dia a dia da gente? Sim. Né? A gente não percebe. Engraçado é que o símbolo ele é uma percepção coletiva, mas os símbolos constroem a percepção coletiva também, né? Ele cria, por exemplo, hoje, esse símbolo de idoso partiu da percepção de um coletivo, de uma diferenciação dos outros pictogramas e colocou-se daquela forma. Né? Só que depois que o pictograma está aplicado, caracteriza-se que todo idoso é daquele jeito. Né? Isso. Uma percepção pontual vai virar uma percepção coletiva e passa a simbolizar os idosos. Você tira o micro do macro. Exatamente. E depois do micro de novo. Exatamente. Você vai e volta. Então a intenção agora é agora o coletivo. Percebemos que o idoso não é aquela figura, né? Ali toda curvada, e a partir daí houve uma alteração no pictograma que vai mudar o coletivo no futuro, da percepção de que o idoso não é mais aquele cara. E que outras coisas a gente encontra assim todos os dias, tipo pictogramas assim? Símbolos, no caso, por exemplo, antes de começar uma partida de futebol, todo mundo, né, canta o hino e bota a mão. Entra com a bandeira, com as crianças de mão dada. Né? E se ele só começasse a partida, a gente talvez não ia notar, mas o quanto aquilo ali é uma cerimônia, é um momento, né? Por exemplo, as Olimpíadas têm abertura. Sim, né? encerramento. E se você pensar numa abertura de uma Olimpíada, de uma Copa, o quanto que o símbolo é importante ali, né? O mascote, o quanto ele caracteriza toda uma nação em função daquilo ali, né? Então, a cerimônia, o cerimonial que hoje, você conta, o casamento tem momentos, tem isso, tem coisa que a noiva faz, agora é isso, agora é aquilo, né? E, enfim, são basicamente protocolos, mas que agregam uma importância, né? Um poder. Dão um poder para aquele, dá uma importância. Então, o dia do casamento, a pessoa já tá casada, já tá todo dia, já mora junto, mas não casa enquanto não faz a cerimônia de casamento, entendeu? Né? Então, enquanto o símbolo está presente, e a gente não só é importante a gente perceber o quanto aquilo é um símbolo e o poder que ele tem, para poder no design se apropriar desses símbolos e utilizar isso em nosso trabalho, seja como referências, né? Como referência, né? E criar novos símbolos, né? O quanto, por exemplo, o Stark, o quanto aquele espremedor de laranja. Sim.
quando ele criou, não existia o espremedor, Aham. né? Mas a partir do momento que ele criou, aquilo virou agora um símbolo de design. E pra você, quais os símbolos que você conhece, percebe e que a gente não falou aqui hoje? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, o dislike funciona também. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Tiri, 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 tararara, taratá. Pau não. Então vamos lá. Bora descobrir.